Apocalipse 6, verso 1 a 6, é a continuação das visões do capítulo 5, agora as visões dos selos. Apocalipse 6, verso 1 a 6, assim nos diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Até aqui por enquanto. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos, Senhor, que, embora a Tua palavra nos revele os Teus atributos, alguns deles, ó Deus, são difíceis para concebermos. Cremos, ó Pai, na Tua soberania, temos plena convicção, Senhor, de que o mundo não está lançado ao caos, mas ele está debaixo do Teu controle. Ao mesmo tempo, Senhor, temos dificuldades para ler, compreender várias das situações que nos cercam e dimensionarmos, ó Deus, a que medidas devemos atribuir essas situações à Tua justiça e à Tua misericórdia. Mas o que nós te pedimos, ó Deus, é que a Tua justiça, que é perfeita, que é exata, ao fato de que, ó Deus, Tu julgas a todos com equidade, possa parecer para nós uma verdade adocicada, uma verdade preciosa, uma verdade muito cara. Que compreendamos, ó Deus, que a Tua justiça vem não simplesmente pela perseguição do Teu povo, não simplesmente pelo pecado, mas advém da Tua própria santidade, pois Tu não toleras o pecado impune. Por isso, Deus, revela-nos, através desses selos, através desses textos, a Deus, a grandiosidade, a beleza da Tua justiça. Dessa justiça que opera, que está sobre toda a terra. Ó Deus, e dá-nos essa, mesmo que um lampejo, mesmo que, ó Deus, um breve relance do contemplar dessa majestade, a fim, ó Deus, de que os nossos corações se sintam confortados, seguros em Ti, pois sabemos, ó Deus, que a Tua boa mão segura as nossas vidas. É a nossa oração, ó Deus, o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, adentramos agora uma das partes mais, para alguns, obscuras e até mesmo difíceis do livro. Pois quando o Apocalipse fala de novos céus e nova terra, de Jerusalém que desce do céu, quando o livro descreve a glória do Cordeiro que ilumina a cidade, até aí nós vamos bem. Nós compreendemos com certa facilidade o fato de que Deus, Ele é justo, essa afirmação genérica. Mas o livro, ele vai intensificar, ele vai aprofundar essa afirmação. E vai mostrar em que aspectos, em quais dimensões, até onde nós devemos compreender e podemos sim compreender a justiça de Deus. E para que possamos compreender essa justiça, volto a dizer, o livro de Apocalipse não é um livro solto, não é uma série de retalhos, de visões soltas. É um livro que tem coerência. Para que você compreenda estes selos, você tem que entender o que a visão está nos mostrando. Ela está nos direcionando para mostrar que agora chegou a hora do Cordeiro, aquele que corretamente, de forma legal, assentou no trono. Ele morreu e ressuscitou para assumir as prerrogativas daquele que tem nas suas mãos toda a autoridade sobre toda a terra. Cristo disse isso em Mateus capítulo 28,
toda a autoridade me foi dada. Ele morreu e ele ressuscitou para ter a condição dada legalmente por Deus para governar sobre todo o universo. Só que uma dimensão do seu governo, e é para isso que os selos, trombetas e taças existem em Apocalipse, é a dimensão da sua justiça. Mas essa justiça não deveria ser uma novidade para nós, à luz da Escritura, e muito menos em Apocalipse. Nós já vimos nas 7 cartas às 7 igrejas que Deus efetivamente anunciou àquelas igrejas que iria julgar. Ele iria exercer juízo e disciplina. E há uma diferença básica. Deus disciplina a filhos. E essa é uma parte também da sua justiça, mas com relação aos incrédulos, aqueles que deliberadamente rejeitam o Messias, ele os julga, ele os condena. E o livro de Apocalipse, através das 7 cartas, diz que existem alguns motivos principais pelos quais Deus ele julga a humanidade. Um deles é a perseguição contra a sua igreja. É isso que o mundo faz, ele persegue a igreja, não foi apenas no passado, não é no presente e continuará no futuro até a volta de Cristo. As igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas eram maior ou menor grau perseguidas. Laodiceia sofria pouca perseguição, mas Esmirna foi duramente perseguida. Esses são um dos motivos pelos quais Deus julga a humanidade. Mas uma segunda razão é porque o seu plano de salvação também contempla que o pecado ele não pode permanecer impune. E é por isso que os selos, trombetas e taças, sinais do juízo de Deus, não são acidentes, eles não são coisas fortuitas, não são obras do acaso. Em Apocalipse, os sinais do juízo de Deus, eu vou falar de alguns deles aqui neste texto, são planejados, eles são intentados pelo próprio Deus. E aqui nós temos uma manifestação belíssima de Apocalipse, uma afirmação que está ao longo da Escritura, mas aqui ela ganha tonalidade, ela ganha contornos muito claros, a afirmação de que qualquer juízo que for, ele vem de Deus. Talvez hoje nós queremos evitar essa ideia, porque a acepção de um Deus que é amor pode parecer para muitos atraente, mas ele não é só amor. Ele é ao mesmo tempo justiça. E é por isso que o Cordeiro, assentado no trono, abre um após um os selos. E aqui eu não tenho como falar todos os selos de uma vez, como você sabe são 7, mas eu vou trabalhar os primeiros 3 na exposição de hoje. Na próxima exposição eu falo dos próximos 4 selos. Para então a gente chegar no texto, apenas uma última observação e não menos importante. Por que a nossa dificuldade em compreender essa linguagem de cavaleiros, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, e eles saem para executar a ordem de Deus? É, como eu já falei, a nossa ausência ou desnutrição em relação ao conhecimento do Antigo Testamento. Um texto que é fundamental para Apocalipse 6 é o próprio texto de Zacarias capítulo 14. Os cavaleiros já aparecem em Zacarias 14, nós vamos chegar neste texto, mas só para te situar aqui, não é uma novidade. Esses cavaleiros e esses cavalos, já na profecia do Antigo Testamento, era um sinal da ira de Deus. E a razão pela qual muitos têm dificuldades em compreender essa parte do livro que fala do juízo, é porque não olhou para trás e viu que já em Zacarias 1, 6, 14, já não viu que em Ezequiel, Deus já tem seus instrumentos para o juízo. E há uma similaridade muito grande entre os contextos de Ezequiel, Zacarias e aqui o de Apocalipse. O contexto de que em Zacarias e Ezequiel, Deus ele prometeu julgar as nações ímpias que atuaram com maldade contra o povo de Deus. E é o caso das 7 igrejas de Ásia Menor. Esse povo é perseguido, mas atinge a humanidade ímpia. O livro vai mais. O juízo de Deus também, de alguma forma, e estes sinais
afetam cristãos. Nós vamos ver sobre terremotos, catástrofes, o sol se escurecer, a água se tornar em sangue, ela se tornar imprópria para o consumo. A gente pode achar que isso é só para aqueles que não creem em Cristo, mas numa certa medida, eu e você cristãos também somos afetados. E isso mostra para nós que há uma perspectiva cristã a respeito do sofrimento, não uma perspectiva masoquista, de uma busca ativa, de uma redenção via sofrimento, de uma mortificação das paixões da carne através da automutilação, da autoprivação. Não é essa perspectiva, não é buscar efetivamente o sofrimento. A perspectiva cristã, na verdade, ela nos mostra um lado. É para duas coisas. Primeiro, purificar o seu povo. Essa é uma das expressões básicas de Deus falar que vai fazer com o seu povo como aquele que acrisola a prata, aquele que passa a prata ou os metais preciosos pelo fogo. Segundo, para mostrar para nós, em contraste, a glória que há de ser revelada. O fato de muitos cristãos não buscarem essa glória futura é porque eles acham que toda a glória que precisam buscar está aqui. Não conseguem vislumbrar a maravilha e a perfeição inimaginável do que está no porvir, porque para eles este mundo está tão bom, está tão adequado, para que pensar no futuro? Mas não é essa a perspectiva. A perspectiva cristã concebe a justiça de Deus e o sofrimento como partes do plano de Deus para julgar o mundo, mas ao mesmo tempo para ensinar o seu povo. Dito isso, nós chegamos então a esses três primeiros selos. No primeiro selo, verso 1 e verso 2 diz que o Cordeiro abriu o selo. E esses selos aqui, eles são executados pelos 4 seres viventes, que eu já expliquei no capítulo 4 e capítulo 5, que tem a ver com os querubins ou os anjos de Deus. E o que diz? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco lhe foi dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Há um grande debate sobre esse cavalo branco, porque ao olhar os elementos, um cavalo branco, um cavaleiro, foi dado um arco, ele tinha uma coroa, ele saiu vencendo e saiu para vencer, parece quase que automático nós entendermos, não, esse cavalo branco e esse cavaleiro se referem a Cristo, porque realmente Cristo saiu para vencer e está vencendo. Ele tem uma coroa porque ele é o rei de toda a terra. Parece muito rápida a atribuição desse cavalo aqui a Cristo. Outros, inclusive de forma mais absurda, vão argumentar que o cavalo branco, na verdade, por ser um instrumento do juízo, só pode se referir a Satanás. Bom, exageros à parte, perspectivas diferentes, nenhuma ou outra talvez adequam a uma melhor explicação para este selo. Quando fala de um cavalo branco, de um cavaleiro que é dada a autoridade ou a condição de sair para vencer, ou vencendo e para vencer, eu caminho com aqueles que dizem que aqui na verdade é a ideia do anjo. Por isso é o primeiro selo. Os instrumentos, ministros de Deus para executarem muitos dos juízos de Deus sobre a terra são os anjos. Em que sentido? De que eles anunciam e cumprem as ordens de Deus. E eles fazem isso de forma vitoriosa, ele saiu vencendo e para vencer. A ideia de que esse plano de Deus, ele será corretamente efetivado, porque ele tem que acontecer, ele tem que se cumprir. E os anjos são, então, esses instrumentos de Deus que cumprem as ordens de Deus. Mas, se fosse só o primeiro selo, talvez a tarefa para alguns pareceria fácil. Nós chegamos, então, ao segundo selo. O segundo selo tem muita relação com o primeiro. Novamente, um segundo ser vivente, dizendo vem, no caso para João. Há um outro cavalo, e esse cavalo é vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada.
E aqui nós começamos uma grande trincheira de Apocalipse, que é entender este selo, tirar a paz, e você sabe que isso é guerra. Ele é uma guerra específica? Porque alguns procuram atribuir algumas imagens de Apocalipse a eventos específicos. A Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos judeus sob o nazismo, a morte dos armênios no início do século XX, entre outros tipos de guerra que aconteceram e ainda acontecem. Ou até a própria guerra da Síria, talvez uma das mais recentes, não a única. Só para você ter uma ideia, é difícil falar de um período da humanidade que não existiu guerra. É que nós estamos num país de certa liberdade, mas se você acompanhar no mundo tem algum conflito. A pergunta é, está falando de algum conflito específico? Está falando de alguma guerra em particular? Não. Esses selos, todos os sinais de juízo de Deus, não são selos que nós podemos confinar nem ao passado e nem ao futuro. A ideia é que eles são simultâneos. Todos esses selos, não é que Deus primeiro mandou o cavalo branco, depois uma outra época vai mandar o cavalo vermelho, depois de uma outra época vai mandar um cavalo preto, o terceiro selo. Não são passos sucessivos, são ocorrências simultâneas. Esses sinais, eles acontecem de forma concomitante. Em outras palavras, quando o livro diz que esse cavalo, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro saíram e tiraram a paz à terra, o que o livro está dizendo para nós é que as guerras, sejam aquelas consideradas justas e injustas, o que é um mérito difícil de definir, todas as guerras, elas são em uma certa medida sinal da ira e do juízo de Deus contra a humanidade. A ideia de que uma das coisas que nós devemos entender como recorrente na história é que os homens vão ter conflitos uns com os outros e vão matar uns aos outros, com razões lógicas ou para nós ilógicas, mas é isso que vai acontecer como uma das formas de Deus demonstrar o seu julgamento contra a humanidade. É claro, os cristãos não estão fora disso. E temos que ter um certo cuidado ao atribuir uma determinada guerra como justa ou injusta, porque essa ambivalência, esse binômio justo e injusto, não compreende completamente o que é uma guerra em si. Por exemplo, segundo a difusão midiática, a guerra da Síria, o grande vilão da guerra da Síria é o Bashar al-Assad. Você sabe disso muito bem, assistiu aos jornais, que potências ocidentais, especialmente, estavam fazendo de tudo para que ele pudesse sair do poder. Mas foi bom, por exemplo, o pastor Jorge, que está para vir para o Brasil, e ele é missionário no Líbano, que é fronteira, é um país de fronteira com a Síria, falar que, na verdade, nós cristãos deveríamos orar para que, primeiro, a guerra, claro, acabasse. Segundo, para que o Bashar al-Assad não fosse tirado do poder. Porque o que a mim, aí você, só de ouvir um senso comum, acha que ele é um grande vilão. E, na verdade, é um aspecto de cristãos que têm orado para que ele não saia do poder, porque se ele sair do poder, grupos radicais assumem o poder, e você sabe que nesse contexto o cristianismo sofre ainda mais. Nossos irmãos da Síria, inclusive alguns deles presbiterianos, foram atingidos pela guerra. Só que a diferença é que o sinal da ira de Deus para com o incrédulo não é no sentido dele se convencido da verdade do Evangelho. A gente tem esse equívoco de achar que se alguém realmente sofrer, passar por alguma situação extremamente difícil, alguma perda na família, essa pessoa ela está mais próxima do Evangelho do que ela estava antes. Pode ser que sim, mas o que o livro de Apocalipse nos mostra é que o sofrimento torna um ímpio ainda mais ímpio. Ao mesmo tempo, deve tornar o crente mais crente. C.S. Lewis, um autor que eu gosto demais, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: o sofrimento é um megafone de Deus para falar com o seu povo. Claro, talvez você de uma época que não existia megafone. Eu ainda sou de uma época em que os carros de melancia passavam pela rua vendendo. Isso talvez seja comum em algumas cidades
do nosso país. Na minha era muito comum. A ideia de C.S. Lewis é que Deus, quando faz o seu povo sofrer e realmente conduz o seu povo em meio ao sofrimento, Ele está querendo falar ao seu povo, está querendo ensinar o seu povo. Uma das formas da ira de Deus são as guerras. E não se iluda. A guerra é um empreendimento lucrativo, é uma guerra de interesses, e muitas delas não têm apenas um vilão e um mocinho. Na verdade, todos, em certa medida, têm uma parte de culpa e de erro. O importante é mostrar que todas as guerras na história da humanidade, se você pesquisar, você achará, numa simples pesquisa em qualquer site, milhares e milhares de guerras. As que a gente aprende nos livros didáticos, por exemplo, de história, são apenas algumas. Existiram outros conflitos, às vezes mais sangrentos, mais absurdos. Para você ter ideia, se é mito ou não, há alguém que defenda e outros não. A última grande cruzada, que era aquele empreendimento a partir do século, salvo engano, 11, para retomar Jerusalém, a última cruzada foi uma cruzada de crianças. Porque eles acreditavam que, por serem as crianças inocentes, se elas fossem para a guerra, Deus daria para elas a vitória. Você sabe o resultado, né? Pelo menos de forma inconto. Catástrofe. Seja uma cruzada, seja uma guerra religiosa, e o período da Reforma assistiu várias guerras religiosas. Procure saber. É porque nós hoje estamos um meio light, mas para a fé reformada se implantar em muitos países, isso foi debaixo de conflito. 5 e 6. O terceiro selo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro selo, ele talvez seja, pela sua linguagem, medida e questão monetária, muito melhor compreendido pelos leitores originais, porque nós não temos mais o denário, nós não temos as medidas de cevada, e para nós azeite e vinho parece uma coisa um pouco distante. Mas a ideia deste terceiro selo é mostrar que um dos efeitos da ira de Deus é a escassez de alimento. A ideia de falar uma medida de trigo por 1 denário, entre outras coisas, era a medida de um trabalhador, de um salário de um dia de um trabalhador braçal. O que ele está descrevendo, o selo, é alguém que vai trabalhar arduamente, vai ganhar o seu salário, mas o que ele ganhar, ele não vai ter condições de comprar o suficiente para si e para sua família. E aqui a gente pode ramificar isso para várias questões. Exploração. O que nós assistimos muitas vezes em enchentes em nosso país? Quando uma cidade tem enchente e começa a faltar alimento nos supermercados, o que acontece? Os donos do supermercado abaixam o preço para que a população tenha acesso nessa hora difícil? Nós todos vivemos aqui uma época em que o quilo do feijão chegou a quase R$10 ou até mais. É visível ou não a deterioração do trabalho e do salário que a pessoa recebe? Que há 5 anos atrás ela tinha um valor X, ela recebia e trabalhava por isso. Com esse mesmo X hoje, talvez com pouco de reajuste, ela não consegue comprar parte daquelas coisas. Pode parecer irreal para você, distante, mas vivemos num país em que há pessoas que acordam sem saber como vão chegar ao final do dia, pois o ditado comum entre nós de vender o almoço para comprar a janta, na vida de muitos não é apenas um ditado, é a realidade diária. Não sei se você já ouviu falar, mas alguns restaurantes chiques, granfinos,
que vendem frutos do mar a um preço exorbitante a quem tem a disposição de pagar, eles, na verdade, pagam para o seu fornecedor, que são mulheres, crianças, que trabalham em condições subhumanas, uma miséria. Deixe-me dar um exemplo talvez mais contextual. O Espírito Santo é um estado que tem muito caranguejo. Afunda o braço no barro, o tronco, se suja todo. Para você conseguir um balde de caranguejo, lá no mangue, tem que ralar muito. Só que o restaurante paga para esse trabalhador quase nada e repassa a você ou a eu que vou lá a um preço muito acima. Essa é a realidade. E essa é uma das manifestações da ira de Deus. Não estou justificando quem explora. Não estou dizendo para você deixar de consumir esses produtos, isso é da sua consciência. Mas o que o texto está nos mostrando, está descrevendo de uma forma poética e imagética, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. A expropriação, a exploração, o fato de que na história da humanidade existirão pessoas que passarão fome. Elas não conseguirão o básico para a sua subsistência. E temos que, de repente, desconstruir alguns mitos, dizendo, por exemplo, como eu já ouvi, que se nós temos fome em nosso país, é porque aquelas pessoas que passam fome, elas não querem trabalhar. Será? Eu tenho lá minhas dúvidas. Porque eu não posso dizer que uma criança que entra numa carvoaria, naquele forno lá, ele não tem o que é necessário para a sua nutrição, porque ele não quer trabalhar. Essa é uma coisa que nós vivemos, está à nossa volta. É uma das manifestações da ira de Deus, infelizmente. E é por isso, não digo em termos do que a teologia da libertação já disse há décadas atrás, que você tem que lutar, se possível com armas, para tirar os pobres de uma condição de pobreza e colocá-los numa situação melhor. Não digo também que alguns do evangelho chamado social mais antigo ainda, que a proposta única de Cristo foi da justiça social. Ele falou muito mais do que isso. De fato, quem quer reduzir a mensagem do evangelho a esses elementos sociais, na verdade está transmutando algumas filosofias seculares com uma roupagem cristã. Não vamos nesse absurdo. Ao mesmo tempo, acho que nós temos que repensar a forma como nós compreendemos a pobreza. Ela foi dada como forma de manifestar a ira de Deus. Ao mesmo tempo, o seu povo é afetado por isso. Os cristãos, muitos passam dificuldade. O que é incompreensível, e eu falo que é incompreensível mesmo, é como, e por isso eu não faço, e tenho certa aversão desse tipo de atitude, pedir numa igreja, ou seja como a nossa, ou muito maior, que uma pessoa vire para o lado e diga para o seu irmão que o ama. Eu tenho dificuldade com isso, porque eu acho que é uma incitação à hipocrisia. Porque pode ser que uma pessoa que seja ali fala para o outro que o ama, ele vai voltar com o passe do ônibus que com custo ele comprou para ir à igreja. Eu não sei se dá para falar que um ama o outro, porque esse amor significa, entre outras coisas, olhar a condição alheia e ver que, embora a gente ache que tenha pouco, há sempre alguém que tem menos do que nós. É uma manifestação da ira de Deus. Ao mesmo tempo, muitos irmãos nossos passam muitas dificuldades e muitas necessidades. E é para esses também que temos que voltar o nosso olhar, até porque também Tiago disse para e guardar-se incontaminado do mundo. Não fazemos às vezes nenhum e nem outro. Nossa vergonha. Por isso que temos que ter aversão, como eu já ouvi, e se você ouvir, você repreenda quem quer que fale. Que a Igreja Presbiteriana Jardim Goiás é uma igreja de rico.
Você já ouviu falar disso? Que está numa região simplesmente abaixada da cidade, por isso só vai rico nela. Isso é abominável. A igreja, ela não tem que ter simplesmente uma classe social. Ela não tem que ter uma distinção por divisão de renda. Segundo a Escritura nos diz, a igreja é o corpo de Cristo, composto de gregos, judeus, pobres, ricos, livres, escravos, seja quem for. O Apocalipse nos mostra que na história do mundo, infelizmente, alguns padecerão. E eu quero aqui, talvez antecipando e terminando um pouco mais cedo a minha fala nessa noite, fazer algumas rápidas conclusões para nós. A primeira conclusão é de que a caminhada cristã e a expectativa cristã que nós temos que ter em relação ao plano de Deus não deve ser romantizada apenas da salvação daqueles que foram escolhidos, mas parte da oração da igreja, e eu vou falar isso especialmente quando chegarmos no quinto selo. Parte da oração da igreja é de dizer: Deus, venha o teu reino e a tua justiça. E isso engloba tudo o que eu acabei de dizer. Segunda conclusão, que Deus, ser cristão não é fácil, e nem é para quem diz que quer, é para quem Deus capacita a chegar até o final, porque Ele não te prometeu facilidades, Ele não te disse em que termos, se é mais a menos ou mais duros, Ele vai vier a mim, se maus ou áureos, tudo. Se Ele mandar guerra, não é o nosso caso no Brasil, nós vamos viver pela fé, porque sabemos que é a manifestação da ira de Deus. Não estou dizendo justificando a guerra uma ou outra, mas é a realidade. Se a recessão e a crise econômica realmente, como tem acontecido em vários países, em várias ocasiões, tem afetado especialmente os menos favorecidos, nós não entendemos isso como parte do tratamento de Deus contra a humanidade e afeta os cristãos, mas quando Deus faz com que o seu servo sofra, é para purificá-lo. Por isso, uma das orações que deveríamos fazer, claro, a gente não tem muita coragem de fazer, Senhor, purifica-nos, como a tua palavra nos diz. Talvez eu e você não temos coragem de orar assim, né? Porque não temos noção exata de como Deus vai fazer isso. Ele pode fazer e dar a alguém uma vida muito tranquila e pacata, como Ele deu a vários de seus servos. Mas pode ser que Ele dê a nós exatamente a vida, por exemplo, de João Batista. Alguém que não teve conforto, não teve reconhecimento nem entre alguns dos seus contemporâneos, e que no final terminou a sua vida preso e decapitado. Mas, se o nosso Senhor estiver certo, e Ele estava certo, entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Mas ele não teve, da perspectiva dos seus contemporâneos, uma vida bem-sucedida. Mas a perspectiva do reino, sim. De repente, a vida que você quer levar não é a vida que agrada a Deus. De repente, o conforto e satisfação que você tem pedido não é do propósito de Deus. Pelo contrário, o propósito dele é fazer a mim ou a você sofrer. Só que o sofrimento para o crente, ele purifica, ele santifica e humilha o crente a tal ponto que ele só se vê em dependência do Senhor. Mas minha terceira e última conclusão: quando nós lemos a respeito dos selos da manifestação da ira de Deus, nós devemos entender que a história, ela tem um sentido e as coisas não estão num caos. Deus está conduzindo a história, mesmo através de guerras, fomes, escassez e entre outras coisas. Deus está conduzindo a história, Ele está coordenando todas as coisas. E é por isso que temos que evitar
qualquer associação estrita da vontade de Deus com determinado, eu vou falar isso, vou mesmo, num ano eleitoral, a determinado candidato A ou B. Numa espécie de messianismo político. Como se alguém, em qualquer posição do nosso país, tivesse a condição de mudar o contexto e a conjuntura por completo. Ou que devemos atribuir a felicidade ou o insucesso do nosso país a certos personagens. A coisa é um pouco mais complexa. Se para você o país não está bem, é o pior país do mundo, é a sua opinião, mas Deus está conduzindo a história dessa nação como fez em vários momentos. Devemos evitar esse tipo de reducionismo e entender que a perspectiva cristã ela é um pouco mais abrangente. Não é a questão de nomes, mas é a questão de princípios operantes na história pelos quais nós vivemos. Um deles é que Deus está governando a história. E a história tem sentido, ela não está jogada ao caos, não é fruto do acaso. E nós tendemos a acreditar numa espécie de improvisação. No final as coisas vão se ajeitar e vai dar certo. A Escritura diz que, na verdade, as coisas estão debaixo do controle de Deus. E aqui o caminho para a aplicação, para terminar. Sabe qual a nossa dificuldade com a soberania e o controle de Deus? Que nós só acreditamos e entendemos e vemos esses atributos de Deus, aspecto positivo, quando nos beneficiam. Quando estão em consonância com os nossos anseios. Mas quando essa soberania e quando esse governo de Deus significa fazer com que o seu povo seja perseguido, sofra, morra, aí nós temos dificuldades. A espada do segundo selo não é uma espada que atinge apenas incrédulos, mas atinge cristãos. Significa que eu e você podemos morrer e vamos morrer. Significa que a nossa expectativa e a nossa fé não estão aqui, estão nas promessas de Deus. Vivemos no mundo como se não desfrutássemos dele. Vivemos no tempo presente como se não vivêssemos nele, porque o nosso coração já está no futuro. Essa é a perspectiva cristã, não reducionista, não caminhando segundo o senso comum vigente e atual, mas uma perspectiva que tenta olhar as recorrências circundantes da nossa vida como parte do plano de Deus. E esse Deus, como perfeito planejador, fez com que todas as coisas caminhem para um propósito agradável. A minha pergunta final, e não é para você, todo sermão, na verdade, ele é pregado, primeiro o pregador, para depois ser pregado à igreja. Se realmente estamos dispostos que a nossa vida se encaixe na vontade de Deus. Se à luz disso podemos e devemos com convicção orar: venha o teu reino e a tua justiça. Porque eu tenho para mim, se muitos cristãos entenderem o que é o reino e a justiça, alguns deles não vão orar mais, porque é o que eles menos querem. Pois isso significa muitas vezes sofrer, padecer pelo nome de Cristo. Mas entendendo que todas as coisas estão debaixo do controle dele. Como eu li num livro, salvo engano, As Doutrinas da Graça na Vida Prática. Procure, se você tiver, ver esse livro em alguma instante virtual, algum sebo, muito bom. Esse livro parte do pressuposto dizendo o seguinte, e fala uma frase: não há no universo 1 centímetro sequer do qual Cristo não possa dizer é meu. Em termos positivos, a frase quer dizer o seguinte: tudo no universo é de Cristo. E se nós queremos viver de forma que agrada a Deus, a mim e a você resta apenas uma opção: entregarmos a nossa vida a essa condução, e Ele terá cuidado de nós.
Ele pode não satisfazer todos os nossos anseios, mas uma coisa é certa: Ele não vai te desamparar. E as promessas que Ele te fez certamente vão se cumprir. Não de sucesso profissional, talvez, não de prosperidade financeira, mas a promessa de que, apesar de você, mesmo não merecendo, se você crer em Cristo, naquele dia, você vai adorar o Cordeiro e ouvirá: vinde bendito de meu Pai. É isso que nós esperamos e aguardamos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Quero pedir a todos que se coloquem de pé para que oremos ao nosso Deus. Depois a bênção, pós-lúdio, amém tríplice, perdão, e o pós-lúdio. Oremos. Pai bendito, nos envergonhamos, Senhor, da pequenez da nossa fé. Ela é tacanha, ela é frágil, volátil, ao invés de ser firmada em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, pela forma como temos compreendido as situações que nos cercam, as guerras, fome e entre outras dificuldades. Dá-nos, ó Deus, uma perspectiva cristã do tempo, da história das nossas vidas. Que o cristianismo não seja entendido por ninguém aqui como uma mera religião de faça ou não faça, mas sim uma perspectiva que sujeita todas as áreas da nossa vida. Lamentamos, ó Deus, o fato de que homens matam uns aos outros, de que muitos padecem fome enquanto poucos têm mais do que precisam. Lamentamos, ó Deus, profundamente que o nosso país seja um dos países mais desiguais do mundo. Lamentamos, ó Deus, porque sabemos que isso é fruto do pecado. Embora reconheçamos, Senhor, que é a manifestação da Tua ira, sabemos que é a Tua ira contra o pecado. Nos faças, ó Deus, ter vergonha e nos entristecermos por isso ao mesmo tempo. E pedir, ó Deus, que a Tua misericórdia alcance essas pessoas. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça, o Teu Evangelho se espalhe e venha sujeitar todas as áreas das nossas vidas para que tenhamos, ó Deus, condições de viver de forma coerente a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, como Teu povo, para que, se o Senhor for servido, nos fazer sofrer, entendamos como parte da graça de Cristo, não apenas crer nele, mas padecermos por ele. Sabemos, ó Deus, que somos frágeis, a nossa estrutura é como que pó. Por isso, Deus, se sofrermos, que sejamos mais crentes, mais humildes, contritos e quebrantados por Ti. Que até mesmo que seja através do sofrimento, o nosso coração seja mais de Cristo. É a nossa oração, Deus, nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém.